Olá, hoje nós vamos introduzir a fisiologia renal e vamos começar falando um pouquinho sobre as funções do sistema renal e o primeiro mecanismo que acontece lá nos nossos rins, que é o processo da filtração. Inicialmente, vamos falar das funções, um pouquinho relembrar ali a anatomia fisiológica do sistema renal e do sistema urinário, e aí daremos segmentos conversando especificamente sobre o processo da filtração que acontece nos nossos rins. O que favorece a filtração, o que inibe a filtração e como que acontecem esses processos regulatórios dentro lá do nosso sistema renal e como que acontece também a integração com o nosso sistema nervoso e o nosso sistema cardiovascular. Inicialmente, os rins eles possuem múltiplas funções. Dentre elas, a mais famosa, a mais comum, que a gente sempre ouve falar, é sobre essa excreção dos produtos indesejáveis do metabolismo e das substâncias químicas que são estranhas ao nosso corpo. Além disso, os rins, eles participam do equilíbrio, né? Ali é hidroeletrolítico, ou seja, a regulação aí desse equilíbrio tanto da água quanto dos eletrólitos, através da formação da urina. E a gente sabe que ao acordar, que a gente vai fazer lá aquela primeira urina do dia, é uma urina ali mais concentrada, dependendo da quantidade de líquido que a gente ingeriu na noite anterior. A gente às vezes até precisa acordar durante a noite para poder, né, ir ao banheiro. Então, são os rins que regulam aí esse equilíbrio da água e dos eletrólitos que irão ser excretados através do nosso sistema urinário. Além disso, os rins participam da regulação da osmolaridade dos líquidos corporais e da concentração dos eletrólitos. A gente já conversou em aulas anteriores que nós temos no nosso corpo os osmorreceptores, que são sensíveis à quantidade de sódio presente no nosso organismo. E ele precisa estar em equilíbrio. Quando a gente tem um aumento dessa osmolaridade, os rins regulam diminuindo a diurese para que aconteça ali um equilíbrio, a volta, o retorno à homeostasia ali da nossa osmolaridade. O contrário também. Quando a gente tem uma diminuição dessa osmolaridade, os rins são responsáveis por regular a diurese para manter aí também essa homeostasia da nossa osmolaridade. A pressão arterial a gente já conversou em algumas aulas, quando falamos ali do controle pressórico, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, e os rins vão entrar nessa parte do controle a longo prazo da nossa pressão arterial, controlando a diurese e controlando a natriurese, que seria ali a relação entre a excreção da quantidade de líquido na nossa urina e também dos nossos eletrólitos, especificamente o sódio. Além disso, né, regulação do equilíbrio ácido e base, a gente sabe que os rins, a gente vai conversar em aulas posteriores aí sobre o processo de excreção, secreção e reabsorção dos rins, mas de antemão, os rins, eles trabalham aí com também a excreção do H+. E esse H+, a gente sabe que quando presente em excesso no nosso corpo, vai tornar o nosso pH mais ácido. E quando em falta, torna esse pH mais básico. E aí, os rins trabalham para manter esse pH estável, regulando a excreção e a reabsorção do H+ lá nos túbulos renais. Além disso, os rins eles regulam a produção das hemácias, porque ele é um produtor, tá? Produz realmente a eritropoetina, que está intimamente ligada aí com a produção das hemácias no processo de eritropoese. Secreção do metabolismo e excreção de hormônios, até para a regulação da própria ali, pressão arterial. A gente vai conversar aí sobre aquela tríade da renina, angiotensina, aldosterona ao longo do módulo da fisiologia renal. E além disso, ele também produz ali, ele é responsável por gliconeogênese, onde tem ali a quebra dos aminoácidos para utilização aí de como fonte de energia. Então,
Os rins são aí quase um bombril, né? Eles são múltiplas funções e são de extrema importância aí para a manutenção da homeostasia do nosso corpo, desde, né, o controle da diurese até o controle a longo prazo aí do nosso equilíbrio ácido-base, da nossa pressão arterial. Então, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre a anatomia, relembrar essa anatomia fisiológica dos rins, e aí a anatomia também do sistema urinário, e iremos entrar especificamente na nossa filtração, que é o primeiro processo que acontece lá no nosso sistema renal. E aí, vocês já sabem, já viram em aulas de anatomia, né, que os rins eles estão aqui situados na região do nosso abdômen. Eles são ali em dois pares, né, de um tamanho de um punho fechado, e tem esse hilo aqui medialmente, onde esse hilo vai ter, né, a passagem do uretré, que vai estar relacionado com o nosso sistema urinário, tem a passagem aqui também dos nossos vasos, né, sanguíneos, linfáticos, que irão trabalhar nos mecanismos que acontecem aqui nos nossos rins, né? A gente tem aqui uma parte fibrosa aqui dos nossos rins, né? Uma cápsula fibrosa que traz uma proteção para esses rins, né? Para esse órgão nobre aqui. E aí, né? Uma vista medial do nosso rim aqui, a gente vai ter a presença do nosso córtex, essa parte mais externa, da medula, aqui essa parte mais interna. Na medula a gente vai ter a presença aqui das pirâmides, a base aqui dessa pirâmide renal, ela vai delimitar a região do córtex e a região medular, tá? A gente vai ter a papila aqui, a gente tem a região da pelve renal, que é de onde acontece a filtração aqui, tá? A filtração acontece aqui nos néfrons, que estão situados tanto na região cortical quanto na região medular dos nossos rins, e a gente vai ver algumas diferenças aí desses néfrons, dos vasos sanguíneos que estão relacionados com esses néfrons, que estão totalmente também relacionados com a sua função. Então, uma diferença anatômica que vai aí trabalhar também nessa função dos néfrons que estão situados aqui nos nossos rins, né? E aí tem o uretré aqui que vai trazer essa, né, o que foi aqui secretado a partir dos nossos rins até a região da bexiga, onde vai ser armazenada até que a gente faça a excreção total aí dessa urina para o meio externo, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, aqui medialmente a gente tem essa presença do hilo, onde vai ter a passagem aqui dos nossos vasos sanguíneos, né, principalmente aqui, o principal deles, a nossa artéria renal e a nossa veia renal. O sangue que adentra aqui através da artéria renal é esse sangue aqui que vai ser, né, filtrado aqui na região dos nossos rins, né. Essa artéria renal, ela vai sendo, sofrendo anastomoses, e vai se tornar aqui nas artérias e veias, artérias, né, interlobares, que ficam entre os lobos, as artérias arqueadas e, finalmente, aqui as artérias interlobulares, que é onde vai acontecer também esse processo aqui, intimamente ligado com a filtração. E aqui, ó, né, mais especificamente, a relação dos vasos sanguíneos com a nossa unidade funcional do nosso rim, que é o néfron, né? Então, a gente tem aqui a artéria aqui inicial, que é essa artéria arqueada, tá? Que a gente consegue ver aqui. E aí, essa artéria arqueada, ela vai, né, se subdividir mais uma vez e vai se transformar em uma arteríola aferente. Essa arteríola aferente aqui, dentro da cápsula de Bowman, vai se formar, né, vai se transformar aí em capilares glomerulares, e a saída aqui desses capilares glomerulares, dessa cápsula de Bowman, vamos ter a nossa arteríola eferente, né? Então, o que chega na cápsula de Bowman é a artéria aferente, e a que sai vai ser a artéria eferente, tá? A gente vai ter uma diferença de concentração de líquidos, de íons, na passagem aqui do sangue da artéria eferente, da artéria aferente, passando aqui pelos capilares glomerulares e saindo aqui pela artéria eferente, tá? A gente vai ter aqui em amarelo aqui, a nossa unidade funcional, que é o néfron, a cápsula de Bowman, né? A gente vai ter aqui o túbulo proximal,
a gente vai ter aqui a alça de Henle, a parte aqui descendente dessa alça de Henle e a parte ascendente da alça de Henle. A gente vai ter aqui o túbulo distal, né? Seguindo aqui, ó, o túbulo distal. Vamos ter o túbulo coletor, o ducto coletor e a partir desse ducto coletor a gente vai ter finalmente a região aqui do nosso ureter, tá? E aí vai ser a saída da nossa urina. Então, essa é a anatomia fisiológica dos nossos rins. Vamos conversar um pouquinho especificamente de tudo, né, de todas as partes aqui que compõem toda essa unidade funcional dos nossos rins e quais os processos que acontecem em cada divisão, em cada partezinha, em cada estrutura que compõe esse néfron. A filtração, a gente vai se ater à região aqui da nossa cápsula de Bowman, esses capilares aqui glomerulares. Então, essa vai ser aí a nossa aula de hoje, vai estar especificamente só nesse quadrinho aí, nessa estrutura que compõe o nosso néfron. Então, aqui, só o que a gente conversou anteriormente, né, que eu tinha mostrado aqui nessa figura que está junto com os capilares sanguíneos. A gente vai ter aqui, tá, a unidade funcional do nosso rim, que é o néfron, né? A gente vai ter aqui cápsula de Bowman, capilares glomerulares, a artéria aferente, a artéria eferente, arteríola, né, aferente, arteríola eferente, capilares glomerulares, cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça de Henle, a parte descendente, ascendente, túbulo aqui distal, ducto coletor, né, túbulo coletor, túbulo coletor cortical. Lembram que a parte mais externa representa o córtex, né, e a parte mais interna ali do nosso rim tem a medula. E aí, ducto coletor, né, túbulo coletor medular, e aí, finalmente, o ducto coletor. E aí, as diferenças regionais nessas estruturas do néfron, como eu falei para vocês agorinha, né? A gente vai ter uma diferença entre as estruturas das unidades funcionais que estão aqui na região do nosso córtex e que estão na região da medula, bem como os capilares que estão presentes aqui nessas regiões. Ó, se vocês notarem, a gente vai ter aqui, ó, esse vaso reto, né? Vasa recta, que está presente na região da medula. Isso aqui vai ser de extrema importância quando a gente for conversar nas aulas futuras sobre o processo de reabsorção e secreção, tá? Ó, vejam que aqui na região cortical, esses vasos, eles não estão presentes, tá? Na região cortical. Então, acontece alguma coisa aqui, né? Tô fazendo suspense, na medula, que não acontece na região, né, cortical. Então, acontece alguma coisa aqui nesses néfrons, que tem essa alça de Henle aqui adentrando na medula, que não acontece tanto aqui nessa região dos néfrons que são corticais. Uma diferença é que esses néfrons corticais, eles são mais curtinhos, e aí aqui na região, né, principalmente aqui essa parte da alça de Henle, e aqui esse néfron que adentra na região medular, ele tem essa alça de Henle mais longa, ou seja, a gente já dá para também ter uma ideia de que acontecem processos nessa alça de Henle que depende especificamente da comunicação com esses vasos retos que estão aqui na região medular. Mas isso é uma conversa para quando a gente for lidar com os processos de secreção e reabsorção lá dos nossos rins. E aí, chegando na nossa bexiga, né? Falei para vocês que de lá do ducto coletor a gente vai ter lá o ureter, né? Aqui é uma bexiga feminina e aqui uma bexiga masculina. Esses uretés, eles adentram aqui um pouquinho acima desse trígono vesical da nossa bexiga, trazendo a urina que vai ser armazenada por um tempo nessa região aqui, até que seja excretada. Essa região aqui, né, da bexiga, então, o volume que é secretado, né, que é excretado lá do nosso sistema renal, ele vai ser armazenado aí na nossa bexiga. E, obviamente, com a chegada desse volume, desse líquido aqui
nessa cavidade, vai começar, né, nesse órgão, vai acontecer o quê? Um aumento da pressão nesse órgão. E esse aumento da pressão aqui, né, vai ser detectado pelos nossos nervos sensitivos que inervam a região da bexiga e vão levar a informação até a nossa medula. Na nossa medula, essa informação ela será integrada e a gente vai conversar quando for falar de fisiologia neurológica, mas algumas funções do nosso corpo elas são integradas propriamente aqui na medula. O córtex tem ciência do que está acontecendo, mas não depende especificamente dele o comando do que vai acontecer, que são os movimentos que acontecem de forma reflexa, tá? São integrados aqui na medula as informações e o movimento vai acontecer, né? O comando vai acontecer através do reflexo. Esse reflexo vai ser trazido aqui, né, pelos nossos nervos parasimpático e também o nervo aqui do pudendo, onde vai fazer com que a gente aconteça aqui a contração da bexiga, relaxamento do esfíncter interno e aí a gente possa, né, fazer aí a evacuação dessa urina, a excreção dessa urina. Entretanto, né, isso que acontece normalmente quando a gente é criança, né, e vamos aí, não temos ainda controle desse reflexo de micção. Então, a bexiga tem o volume aumentado, esse volume aumentado aumenta a pressão, esse aumento da pressão envia a informação para a medula, que integra essa informação e devolve a resposta de forma reflexa, fazendo com que a bexiga ela seja contraída, esfíncter interno ele seja relaxado e aí aconteça a excreção dessa urina. Entretanto, quando a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo o poder de controlar esse reflexo, que parte especificamente da região do nosso córtex, quando a gente vai controlar essa urina, né? Então, vai enchendo lá a nossa bexiga de volume de urina que foi lá excretado dos nossos rins. Esse volume vai aumentando, obviamente aumenta a pressão. Essa pressão envia informação para a nossa medula, que vai devolver, né, que devolveria, na verdade, de forma reflexa para que acontecesse relaxamento do esfíncter e aí acontecesse a micção. Só que quando a gente tem a entrada do nosso sistema, né, nervoso central lá em relação à região, na parte cortical do nosso sistema nervoso central, porque a medula também é parte do nosso sistema nervoso central, né, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai partir agora, tá, uma inibição desse reflexo, fazendo com que agora esse reflexo ele seja inibido, que não tem essa contração da bexiga. Obviamente, vai chegar um determinado momento que essa pressão vai ser tão grande que vai vencer aqui essa inibição e acontece especificamente a micção. Por isso que a gente não consegue controlar indefinidamente esse volume ali dentro da nossa bexiga, porque uma hora essa pressão ela vai ser, né, enviada tantos sinais para a nossa medula que vai ficar impossível o córtex manter inibido o reflexo vai acontecer e a gente vai, né, fazer a micção. E ela pode acontecer, inclusive, de forma voluntária, né, quando a gente ainda não está com aquela vontade, né, aquela necessidade de urgência de ir ao banheiro, mas aí vamos pensar que a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa, né, nossa mãe lá, vai ao banheiro, então vai dormir, vai ao banheiro antes de dormir. E aí a gente pode fazer isso de forma voluntária, né? Todos os nossos comandos voluntários, eles partem lá do nosso córtex. Então, a gente vai lá ao banheiro, faz inicialmente uma contração dos nossos músculos abdominais, que enviam um sinal lá para o córtex. O córtex vai fazer o quê? Vai fazer agora, né? Vai auxiliar a ativação desse reflexo de micção e, além disso, vai também fazer com que tenha o relaxamento do nosso esfíncter externo, que é totalmente, né, voluntário. Enquanto o esfíncter interno a gente não consegue controlar de forma voluntária, especificamente através do reflexo, tá, da medula, o esfíncter externo a gente sim consegue aqui realizar o controle. Tanto que às vezes a gente está ali, né, fazendo xixi, a gente consegue cortar esse xixi no meio. Não é uma forma adequada de fazer, né? Não é saudável ficar fazendo esses,
nessas paradas de forma voluntária a partir que foi gerado o reflexo de micção, mas em alguns casos a gente pode fazer sim, tá? Então isso aí é de forma totalmente voluntária, partindo lá do nosso córtex e fazendo o estímulo do reflexo de micção e também o relaxamento do nosso esfíncter externo e fazendo a micção de forma voluntária. Então, o córtex, ele tanto pode inibir o reflexo da micção, para que a gente não precise ir ao banheiro toda hora, que aumentasse a pressão, como também ele consegue, de forma voluntária, induzir que aconteça esse reflexo da micção. E aí, vamos começar especificamente a falar dessa fisiologia do nosso sistema renal, desse processo de filtração que acontece. Então, o sistema renal, como todos os sistemas do nosso corpo, ele quer fazer o quê? Manutenção da nossa homeostasia. E quando a gente fala em sistema renal, a gente vai pensar que essa manutenção da homeostasia, ela é adquirida a partir do equilíbrio da excreção da água e dos eletrólitos. Então, tudo que eu ganhar durante o dia, eu preciso perder também durante o dia. E é o rim, os rins que vão fazer aí esse ajuste fino do que a gente está ingerindo de água, e aí precisa ser excretado ao final, porque eu não posso ter durante o dia, um aumento de volume no meu corpo sem ter a eliminação desse volume, porque a gente já viu que um aumento desse volume ou um aumento de eletrólitos no nosso corpo vai fazer que, num tempo, durante o tempo aí, ao decorrer do tempo, a partir da ingestão, possa acontecer o aumento da nossa pressão arterial, porque a gente aumenta o volume, a gente aumenta o débito cardíaco no nosso corpo, que aumento do débito cardíaco está diretamente relacionado com o aumento da pressão arterial, tá? Então, aí, os rins, eles vão fazer esse equilíbrio, esse ajuste fino da combinação do que a gente ganha e do que a gente perde ao longo do dia, relacionado aí com a água e os nossos eletrólitos. A gente vê aqui, esse gráfico aqui, a ingestão e a excreção de sódio ao longo do dia e o volume de líquido extracelular. Lembrem-se daquela osmolaridade que vai estar relacionado entre sódio e a quantidade de volume líquido do nosso corpo. Então, numa ingestão normal, a gente tem também um volume, uma manutenção aqui do volume, uma ingestão de sódio ao longo do dia de forma adequada, vamos ter uma manutenção desse volume. Só que aqui no gráfico, fez um teste onde o indivíduo, ele aumentou consideravelmente a ingestão do sódio. Eu sempre dou aquele exemplo, aquela pipoca lá do cinema carregada na manteiga e você com uma latinha de coca do lado fazendo aí essa ingestão, ou aquele miojo que é rico, são produtos ricos aí em sódio. Então, do nada a gente começa a elevar aqui essa ingestão de sódio. Essa ingestão de sódio vai fazer com que eu tenha uma alteração aqui no meu volume, porque como eu falei para vocês inicialmente, esse aumento do sódio faz com que eu tenha um aumento da osmolaridade. E o nosso corpo vai tender a trazer essa osmolaridade para a homeostasia. Como é que o nosso corpo faz isso? Fazendo uma retenção do volume, não deixando ser eliminado na diurese. E, além disso, outro sistema e outro aporte que o nosso corpo, nosso organismo irá fazer é a nossa, sentir sede. A gente sente sede depois de se alimentar com um excesso de sódio. E aí, teve uma retenção, teve um aumento aqui dessa ingestão, teve um aumento do volume. E o que os rins vão fazer? Aqui, os rins estavam excretando de forma igual à sua ingestão de sódio. Quando teve uma ingestão alta, olha aqui como aumentou essa excreção do sódio até se regularizar aqui. Então, o indivíduo aqui parou de fazer essa ingestão, diminuiu significativamente a ingestão. E aí, os rins também fizeram o papel dele, que foi excretar esse sódio, e aí acabou perdendo sódio. Então, os rins, ele faz aí essa regulação, tá? Inicialmente, tem aqui um aumento a inibição, na verdade, da diurese, mas depois tem a ingestão de água, e aí os rins conseguem também eliminar esse sódio lá nos processos de filtração e excreção
desse sódio através lá e finalmente na urina, tá? A formação aí da urina, ela vai resultar de 3 processos, como eu falei para vocês inicialmente, que acontecem lá no nossos, né, na nossa unidade funcional dos rins. A gente tem aqui o processo de filtração, é o nosso primeiro processo que acontece para formação da nossa urina, ou seja, o volume, né, de líquido que está passando aqui nos nossos capilares glomerulares, eles serão aqui filtrados. Esses capilares, eles têm uma anatomia bem específica que a gente já vai conversar, que facilitam essa filtração, embora de forma controlada, tá? Então, essa filtração é o primeiro processo que acontece aqui. Ao longo desses líquidos, desse volume de líquido agora, com presença de eletrólitos e outras substâncias que passam aqui na nossa, naquela túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, à medida que esse volume passa aqui no néfron, ele vai sofrer ainda 2 outros processos. Ele pode sofrer a reabsorção, ou seja, o que está aqui no lúmen do nosso néfron, ele pode ser reabsorvido de volta para os nossos capilares sanguíneos, que estão aqui em uma íntima relação com o néfron. Ainda, substâncias que não foram aqui filtradas nesse primeiro processo, ao passar aqui pelos vasos sanguíneos, pelos vasos sanguíneos aqui em relação com os nossos néfrons, as substâncias que estão por aqui passando, elas podem ser secretadas para finalmente o resultado desses 3 processos iniciais ser aqui, excretado na nossa urina, que é o que vai sair lá para o nosso meio externo. Então, a gente tem 3 processos básicos acontecendo nos nossos rins, para que aconteça a diurese lá final, que é o processo da filtração, que acontece na cápsula de Bowman, o processo de reabsorção e secreção, que vai acontecer aqui nos nossos túbulos ali proximal, na alça de Henle, e nos túbulos distais aqui da região do nosso néfron, tá? Então, o que é excretado na nossa urina, a nossa urina final, nosso produto de urina final, vai ser resultado da nossa filtração, mais o que é secretado, menos o que for reabsorvido, é o que vai sair lá na nossa urina. E aí, no nosso corpo, nosso organismo, ele vai ter, tá, gente, várias substâncias que irão passar por esses 3 processos, mas não de forma igualitária. Lembrem-se que, é o rim que vai fazer ali um fino ajuste para saber o que desse aqui que foi filtrado, o que será que eu ainda estou precisando no meu corpo, que eu preciso reabsorver? Peraí, foi filtrado, mas ainda tem um acumulado dessa substância que eu preciso secretar, porque ela é imprópria para o meu organismo. Então, nem toda substância que vai ser filtrada, ela vai ser totalmente excretada lá no final. Vai ser ali nos néfrons que vai acontecer esse ajuste fino do volume de líquido e também dos eletrólitos e substâncias que irão passar nesse lúmen do néfron. Então, a gente tem 4 situações interessantes que podem acontecer no nosso néfron. A gente pode ter uma situação que tem apenas filtração, ou seja, a substância que foi filtrada aqui no néfron, aqui na cápsula de Bowman, ela vai ser totalmente excretada na urina, sem passar pelo processo de reabsorção ou de secreção. Além disso, a gente pode ter uma condição B, onde o que foi filtrado aqui nessa cápsula de Bowman, ela passa por ali, um ajuste, opa, filtrou ali, mas eu estou precisando ainda desses eletrólitos no meu organismo. Então, eu tenho lá uma reabsorção dessa substância, e aí tem um finalzinho aqui dessa substância também sendo excretada. Eu tenho uma situação C, onde a substância vai passar aqui, tá? Vai ser filtrada na cápsula de Bowman, e aí ela vai ser completamente reabsorvida, que é o caso da glicose, tá? Toda a glicose que for filtrada, ela vai ser reabsorvida, que é aquele exame que vocês vão passar para o paciente de vocês para saber se tem glicose na urina, que é indicativo de que está tendo algum problema do indivíduo, que esse indivíduo pode estar aí com uma alteração no organismo que vai estar prejudicando essa reabsorção
E a gente vai conversar por que vai sair glicose na urina se ela deveria ser totalmente reabsorvida, Luciana. Né? O que vai fazer ali, o que de patológico tem, né? Mas de antemão vai ser um excesso aí dessa glicose que pode provocar a não reabsorção total dela, né? Vai estar é como se a glicose precisasse de um transportador, e esse transportador ele está tão cheio já de glicose que ele não consegue transportar todas que chegam aqui no processo de filtração, e aí algumas acabam, né, algumas moléculas acabam sendo excretadas. E finalmente a gente vai ter substâncias que serão filtradas aqui na cápsula de Bowman, e além disso, né, vai estar tanto em excesso lá no nosso corpo e é tão prejudicial ao nosso corpo, que além disso ela também vai passar pelo processo de secreção, e eu tenho aqui uma quantidade maior dessas substâncias sendo excretada ao final, tá? Então eu tenho apenas a filtração, o que é filtrado sai excretado na mesma quantidade. Eu tenho aqui a filtração e uma reabsorção parcial, ou seja, uma quantidade de substância que vai ser filtrada, ela vai chegar aqui ao final um pouco menor, porque vai ser reabsorvida. Eu tenho aqui uma condição de a reabsorção é completa, ou seja, eu tenho toda a filtração, mas a substância é completamente reabsorvida e não sai nada na excreção, lá na urina. E eu tenho substâncias onde a filtração ela vai ser acrescida da secreção, e aí eu tenho uma quantidade maior do que foi filtrado saindo lá na nossa urina, tá? Então, basicamente, a gente vai, nas próximas aulas, a gente vai conversar sobre essa fisiologia renal e esses 3 processos que acontecem nos nossos rins e o que influencia esses processos. E aí, né, filtração. Eu falei que a aula de hoje era basicamente para a gente conversar do que acontece na filtração, o que faz aumentar essa filtração, o que faz diminuir essa filtração. Eu falei para vocês anteriormente que esses vasos aqui, esses capilares sanguíneos, eles têm características que irão facilitar a filtração. Mas essa facilitação da filtração, ela acontece de forma, obviamente, controlada, tá? Não acontece uma filtração de qualquer jeito. Até porque tem substâncias que elas não devem ser filtradas, tá? Então, a gente vai ter aqui, tá? Naquela região, capilares que possuem características que fazem com que essa filtração ela seja aí controlada. Uma delas é essa célula mesangial que consegue fazer aí uma contração diminuindo a quantidade, né, de substâncias que será filtrada aqui, tá? Aqui, ó, cápsula de Bowman, tá? Aqui a gente tem a artéria aferente, capilares glomerulares, a artéria eferente e aqui a nossa unidade funcional, o néfron, né, que vai seguir aqui pelo túbulo proximal, o que for aqui filtrado, tá, para essa cápsula de Bowman. E aí, esses capilares aqui, eles possuem também, ó, como eu falei para vocês, essa célula mesangial, ela promove, né, contração ou relaxamento do vaso, fazendo com que tenha aí uma diminuição da filtração, um aumento dessa filtração. Porque se eu tenho uma contração, vai menos volume para a região. E se eu tenho menos volume, menos, né, capacidade de filtração eu tenho. De forma contrária, se eu tenho um relaxamento do vaso, eu tenho uma vasodilatação. Vasodilatação é acompanhada com aumento do fluxo para a região. Esse aumento para o fluxo para a região faz com que eu tenha um aumento na filtração glomerular. Obviamente, tá, gente, uma coisa importante é que essa filtração glomerular, apesar dela ser influenciada por fatores aí do nosso organismo, como contração e relaxamento dos vasos sanguíneos, vocês, eu tenho certeza que já estão pensando lá no nosso sistema simpático, né, do nosso controle nervoso sob os nossos vasos sanguíneos, que foi o que a gente conversou semana passada. E aí, né, sofre aí, né, exerce uma influência. Só que o nosso sistema renal, ele é muito inteligente, tá? Ele é muito também independente e ele possui formas de se autorregular. Então, embora a contração aconteça, né, possa acontecer a contração e o relaxamento desse vaso sanguíneo, a gente vai ver mecanismos que os rins conseguem manter essa taxa de filtração constante, tá? Exceto se acontece de forma patológica, como a gente vai conversar também. Mas os rins conseguem manter essa taxa de filtração de forma aí, né, que ela seja uniforme. Outra coisa que vai acontecer, a gente vai ter nesses vasos sanguíneos aqui, né, a gente vai ter
poros na região do endotélio, que facilita a filtração. Só que esses poros aqui, eles têm um diâmetro, tá, adequado, e a gente sabe que quando tem um diâmetro adequado, algumas substâncias que sejam maiores que esse diâmetro, elas não irão passar por aqui, como é o caso das nossas proteínas plasmáticas, elas não passam. Não deve ter, né, proteína plasmática aqui nessa região. A gente vai ter também essa lâmina basal. Essa lâmina basal, ela possui ali, na região do glicocálice, ela possui, como é que fala, meu Deus? Cargas negativas, e essas cargas negativas nessa lâmina basal vai fazer com que as proteínas plasmáticas fiquem retidas também nesses capilares sanguíneos e não sejam filtradas para os nossos néfrons e outras substâncias também lá com cargas negativas. Vocês sabem que cargas, né, iguais, elas acabam se repelindo e aí afastando aqui desse poro e não deixando ser filtrado. Além disso, a gente vai ter aqui, né, esse pé de célula ou podócitos que irão também ter as cargas negativas e também irão ter essa fenda de filtração, só que de forma controlada, e vai fazer uma filtração aí de forma controlada também, tá? Então, essas três estruturas presentes nos capilares sanguíneos irão fazer o controle já de forma anatômica dessa filtração glomerular. Então, essa filtração glomerular, ela acontece, né, de forma ali natural, só que controlada. E o primeiro controle que é exercido sobre essa filtração glomerular vai partir propriamente da questão anatômica da estrutura dos capilares ali, né? Poros que facilitam a filtração, mas não de toda a substância. A lâmina basal que vai impedir, né, ou vai dificultar a passagem aí de substâncias com cargas negativas, como é o caso das nossas proteínas plasmáticas, bem como aqui os pedicelos, que ainda também tem essa capacidade de fazer com que essa fenda aqui ela possa ser aumentada ou diminuída, tá? Que são as barreiras para a filtração. E aqui eu só estou repetindo o que a gente acabou de ver no slide anterior, tá? Sobre essa contração e relaxamento aqui desses vasos, que podem aumentar ou diminuir a filtração, porque aumenta e diminui o fluxo sanguíneo nesses capilares sanguíneos. E aqui as barreiras também de filtração. E aí a gente tem algumas situações, né? Eu falei agora dessas barreiras da filtração, e a gente tem algumas estruturas, algumas situações fisiológicas que irão determinar essa filtração glomerular, tá? Então, a filtração glomerular efetiva, o que realmente irá para a cápsula de Bowman, ela vai ser dependente, né? Quem vai determinar ela primeiro vai ser esse coeficiente aqui de filtração. Esse coeficiente de filtração, ele vai estar relacionado com, tá? A estrutura do vaso, a integridade do vaso e a malha desse vaso, né? A quantidade aí de vasos que estão, né, de capilares, na verdade, glomerulares, que estão íntegros. Então, automaticamente, a gente já pensa que doenças que alterem essa lâmina basal, doenças que destruam capilares, doenças que impeçam um fluxo sanguíneo adequado nesses capilares, são doenças que irão influenciar diretamente no nosso coeficiente de filtração, podendo prejudicar a nossa filtração, como é o caso de patologias como hipertensão e diabetes. E essa filtração glomerular efetiva vai ser o coeficiente de filtração vezes a pressão líquida da filtração. Vocês sabem que a gente já conversou em algumas aulas anteriores, deixa eu voltar aqui rapidinho, que a gente vai ter líquido aqui, e esse líquido exerce uma pressão hidrostática nos vasos sanguíneos, aqui nos capilares glomerulares. A gente vai ter, né, proteínas plasmáticas que fazem uma pressão osmótica, uma pressão oncótica. E o líquido que vai para essa cápsula de Bowman também exerce uma pressão hidrostática e às vezes pequenas ali, né? Não é para ter uma pressão oncótica nessa região, porque as proteínas plasmáticas não devem ser filtradas para cá. Então, aqui na cápsula de Bowman, a gente teria a pressão aí do nosso líquido.
Então, esses 3 componentes que eu falei, né, serão aqui, a resultante deles será essa pressão líquida. Então, a filtração glomerular final vai ser esse coeficiente de filtração vezes o resultado da nossa pressão líquida. Que, né, essa filtração glomerular aqui, ó, nós temos nessa pressão líquida aqui, seria o que eu falei lá, da pressão hidrostática, da pressão dos líquidos dentro dos capilares glomerulares. Deixa eu ver se tem uma fotinho aqui. Tem, né? Então, aqui, ó, essa pressão líquida, final, essa pressão resultante aqui, nós temos a pressão hidrostática dos líquidos dentro dos capilares, menos a pressão aqui oncótica, menos a pressão aqui das nossas, né, do nosso líquido aqui, e a pressão oncótica também, que estaria presente aqui, mas ela tende a ser zero, tá? Eu já explico para vocês um pouquinho melhor aqui, tá? E o coeficiente de filtração, o que eu falei para vocês, né? Ele vai depender especificamente aqui dessa taxa de filtração glomerular, e aí essa pressão efetiva da filtração. Então, vamos lá aqui, ó. Aí a gente vai ter aqui, essa imagem aqui é do Guyton, essa imagem aqui é da Silverthorne, tá? Dos livros. Então, a gente vai ter o líquido chegando aqui, né? O volume de líquido chegando aqui na nossa arteríola aferente. Esse líquido, quando chega aqui nos capilares glomerulares, ele exerce 2 pressões. Uma pressão hidrostática, que tende a empurrar esse líquido para a cápsula de Bowman. Então, a pressão hidrostática, né, o aumento do volume, ali, ó, o sangue, né, o volume sanguíneo ali, o volume nesses capilares glomerulares, vai fazer a pressão nos vasos que vai favorecer a filtração, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa pressão hidrostática no vaso sanguíneo favorecendo a filtração. Em contrapartida, a pressão coloidosmótica, né, ela precisa de líquido dentro do vaso para manter essa osmolaridade estável. Então, ela não quer que saia líquido, né? Ela quer reabsorver esse líquido até que foi filtrado. Então, essa pressão oncótica aqui, ela é um dos determinantes da filtração que vai na via contra a filtração, né? Ela vai meio que querer impedir que essa filtração aconteça para a nossa cápsula de Bowman. E, finalmente, como eu falei para vocês, a gente vai ter, né, já que o líquido é filtrado, aqui a gente vai ter ainda a presença do líquido nessa cápsula de Bowman, que vai fazer o quê? Esse líquido, opa, tem líquido aqui já, né? Por que eu quero que chegue mais líquido aqui? Senão vai aumentar essa pressão. E esse líquido aqui também vai ser um dos que dificulta a filtração. Então, aqui nesse caso, eu vou ter como determinante final, né, dessa pressão líquida de filtração, que vai interferir diretamente na filtração glomerular resultante, na efetiva, no que realmente vai ser filtrado para a cápsula de Bowman, eu tenho aqui, ó, pressão líquida de filtração vai ser a resultante de pressão hidrostática glomerular, né? O líquido aqui que está querendo sair desse vaso, está querendo ser filtrado, menos a pressão da cápsula de Bowman. Opa, esse líquido está aqui, não quer que chegue mais líquido para não aumentar essa pressão aqui. Então, ele vai fazer com que o líquido que está dentro do vaso, ele tende a manter lá. Menos a pressão oncótica glomerular. Como eu falei, tem que manter, né, essa osmolaridade final. E aí, a gente vai ter essa necessidade de manter o líquido aqui dentro do vaso, que vai dificultar a filtração. Porém, essas pressões, elas têm valores diferentes. A gente vai ter aqui a pressão, ó, se a gente for olhar pelo Guyton e pela Silverthorne, vai ter uma pequena variação do valor, tá? Ó, a gente tem aqui uma pressão hidrostática de 60 milímetros de Hg, aqui está 55, 32 da osmótica, oncótica, coloidosmótica aqui, e a 18 aqui na cápsula de Bowman. E como resultante final, a gente vai ter 10. Tá? 60 aqui menos 50, 10, e aqui acaba sendo a mesma coisa, vai dar 55 menos 45, porque ele coloca aqui a oncótica um pouquinho menor, e desculpem, a pressão aqui hidrostática desse líquido, desse fluido dentro da cápsula de Bowman um pouquinho menor, tá? Aqui por volta de 15 e a oncótica por volta de 30. Então, acaba que a resultante das duas
tanto no Guyton quanto na Silvertor, temos uma resultante aqui de 10 positiva. Ou seja, a minha filtração efetiva, ela vai estar relacionada aqui a 10 milímetros de Hg de pressão líquida de filtração, a partir dessas pressões aqui relacionadas aos capilares glomerulares. E aí o aumento aqui do coeficiente, né? A gente tem essa formulinha aqui, onde a filtração glomerular efetiva, que realmente vai para a cápsula de Bowman, ela vai depender diretamente do coeficiente de filtração. Então, se eu tenho um aumento desse coeficiente de filtração, eu tenho um aumento da filtração glomerular. Em contrapartida, se eu tenho uma diminuição desse coeficiente de filtração, eu também tenho uma diminuição da filtração glomerular, que é o que é mais comum de acontecer de forma patológica através da destruição aí dos nossos vasos sanguíneos, das duas doenças que eu comentei com vocês, da hipertensão e da diabetes. Além disso, a pressão hidrostática aumentada na cápsula de Bowman, ela vai diminuir a filtração, né? De forma até bem, como é que fala? Bem relacionada, né? Se eu tenho aqui um aumento aqui, vamos pensar um paciente também com lesão no endotélio, com lesão naqueles poros, e aí tá deixando passar para a cápsula de Bowman proteínas plasmáticas. E aí essas proteínas plasmáticas, obviamente, vai fazer com que aumente essa pressão na cápsula de Bowman. Então, se eu tenho um aumento na pressão, né? Ou seja, ou por um acúmulo de líquido aqui, vamos pensar um paciente que está com a famosa pedra nos rins, né? A famosa formação de cálculos renais. Esse cálculo renal, ele pode impedir a passagem da urina para o meio externo. Então, o que vai ter? Acúmulo de líquido aqui acima desse cálculo renal. Esse aumento de líquido aqui, em contrapartida, vai aumentar a pressão no ureter, que vai fazer com que, de efeito rebote, seja aumentada essa pressão até a região aqui do nosso néfron. E aí, de forma patológica, a gente vai ter um acúmulo de fluido aqui, né? E a gente pode ter um aumento da pressão. E se a gente tem um aumento da pressão de líquido, pelo aumento aqui da quantidade de líquido, obviamente, não vai ser filtrado o mesmo volume aí nessa cápsula de Bowman. Além disso, como eu estava até comentando aqui com vocês, né, a pressão coloidosmótica capilar, ela pode aumentar e reduzir, né, a pressão coloidosmótica aumentada reduz a filtração glomerular. Como eu falei para vocês, aqui, né, essa quantidade de proteínas plasmáticas, elas querem manter um volume nos capilares adequado. Porque se eu diminuo muito o volume, eu vou fazer com que eu tenha um aumento da pressão através desse aumento de forma quantitativa, né, de forma relativa, da quantidade aí de proteínas relacionadas com o volume de líquido. Então, se eu tenho um aumento aqui dessa pressão, eu vou querer reabsorver água, eu não vou querer, né, reabsorver líquido, eu não vou querer que esse líquido ele saia dos capilares sanguíneos. Obviamente, até para manter essa circulação, manter esse fluxo aí sanguíneo, né? Então, a gente tem aqui, o Guyton traz aqui essa imagem aqui desse gráfico, onde eu tenho aqui, ó, a pressão colodosmótica glomerular, eu tenho a extremidade aferente da artéria, né, da arteríola, e eu tenho a extremidade eferente aqui da arteríola. Então, eu tenho aqui, ó, a filtração normal, tá? E aqui, né, a medida que eu tenho aqui, a filtração normal, do que acontece com a pressão colodosmótica estável, é porque assim, né, esse volume que vai entrar aqui, se ele é filtrado, não vai ser o mesmo que vai sair, né? Então, a medida que passa aqui é que essa pressão oncótica, colodosmótica, ela seja diminuída. Então, à medida que vai passando aqui, obviamente, vai diminuir esse processo aqui de filtração, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o aumento da pressão, porque, né, esse aumento dessa pressão acontece aqui, na pressão colodosmótica acontece porque o volume vai ser diminuído quando ele chegar aqui na região dos capilares glomerulares. Então, eu tenho aqui uma pressão oncótica que vai ser menor do que a pressão aqui na região eferente, por causa que acontece essa filtração. Se eu estou perdendo líquido ali, eu aumento a concentração, né, relativa das proteínas plasmáticas, eu acabo aumentando também essa pressão
coloide osmótica. E aqui, se eu tenho um aumento da filtração, ou seja, sai mais líquido ainda do que deveria ser normal, né? Do que essa filtração normal. Então, o que acontece com a minha pressão? Ela vai aumentar. Pressão coloide osmótica aqui nessa região eferente. Em contrapartida, se eu tenho diminuição da filtração, ou seja, eu mantenho uma quantidade ainda de líquido maior do que o normal saindo aqui nessa região eferente, obviamente também eu vou ter uma diminuição dessa pressão coloide osmótica comparado a uma filtração normal. Tá? Ainda falando aí dos determinantes da filtração glomerular, a gente tem 3 condições importantes. Lembre-se sempre dessa figurinha aqui, tá? A gente vai ter aqui, ó, arteríola aferente chegando com o volume, sendo filtrado, e arteríola eferente, tá? E, obviamente, a quantidade de volume que chega aqui também depende do fluxo sanguíneo, que depende da pressão arterial. Então, essa filtração que acontece aqui na região da cápsula de Bowman, ela vai estar diretamente relacionada com a pressão arterial, com a resistência vascular aferente e com a resistência vascular eferente. Se eu tenho um aumento da pressão arterial, eu tenho também uma chegada maior do fluxo sanguíneo na região renal. Obviamente, se está chegando mais fluxo sanguíneo, mais vai ser a filtração, maior vai ser a filtração. Em contrapartida, se eu tenho uma menor pressão, menor fluxo sanguíneo, esse menor fluxo sanguíneo vai fazer com que eu tenha também uma menor filtração. Mas só um parêntese aqui, tá? Acendam as luzinhas aí, que apesar disso acontecer, ele vai acontecer de forma patológica, tá? A gente vai ter diminuição ou aumento dessa filtração glomerular quando algo muito errado está acontecendo no nosso organismo, por exemplo, uma hemorragia. De forma natural, por exemplo, se a gente vai fazer ali um exercício físico, vamos subir uma escada, acordamos ali para deixarmos de ser sedentário em plena segunda-feira, essa filtração glomerular não vai ser alterada, tá? Drasticamente por esse exercício que a gente está fazendo, por esse aumento da pressão causada ali pelo exercício físico, causada por uma, prender a respiração, tá? Essas situações ali, lembrem-se que o próprio sistema renal, ele consegue fazer uma autorregulação e manter essa filtração, exceto em condições patológicas. Então, aumentou a pressão arterial, aumenta a filtração. Diminuiu pressão arterial, diminuiu filtração, porque eu tenho diretamente uma relação com o fluxo sanguíneo. Aumento da pressão, aumenta o fluxo, aumenta a filtração. Diminuição da pressão, diminui o fluxo, diminui a filtração. E aí, o segundo ponto que vai determinar a filtração glomerular vai ser a resistência na arteríola, né, aferente. Vamos aqui pensar. Tá, resistência está relacionada com, né, aumento ou diminuição desse vaso, né, desse raio do vaso, ou seja, vasoconstricção e vasodilatação. Maior resistência, aumento da vasoconstricção. Se eu tenho uma vasoconstricção, o que automaticamente deixa ou diminui de se fazer no nosso vaso sanguíneo? Obviamente, eu tenho um menor fluxo sanguíneo. Se eu tenho um menor fluxo sanguíneo, eu altero essa filtração glomerular, fazendo com que eu tenha uma menor filtração. Em contrapartida, se eu tenho uma vasodilatação dessa artéria, dessa arteríola aferente, eu também tenho um maior fluxo sanguíneo e aí eu tenho também um aumento aí nessa filtração, tá? E a resistência aqui também na arteríola eferente, que é essa figurinha abaixo aqui, mais uma vez relacionada à vasoconstricção e vasodilatação, se eu tenho um aumento da resistência na arteríola eferente, desse líquido que já passou lá na cápsula de Bowman, desse líquido que já passou nos capilares glomerulares e está seguindo a vida de volta ao nosso organismo, a gente aumentando a resistência aqui, obviamente, ó, se eu impeço a passagem aqui, eu mantenho o fluxo sanguíneo por mais tempo aqui, né? Um acumulado aqui desse fluxo sanguíneo, porque aqui continua passando normal, ó. Tá normal aqui, impedir a passagem aqui, opa, eu tenho um acumulado aqui, ou seja, eu tenho um aumento da filtração, porque eu tenho mais volume de sangue aqui, tá? Só que,
Se essa resistência aqui, se ela acontecer de forma ali exacerbada, ela pode diminuir essa filtração devido ao aumento da pressão ali coloidosmótica também, tá? Por quê? Se eu tenho aqui, né, o fluxo sanguíneo passando um maior tempo aqui nesses capilares glomerulares e eu aumento a filtração, todas as vezes que eu aumento a filtração, diminui o volume dentro do vaso sanguíneo, automaticamente eu faço com que a pressão coloidosmótica aumente. Vocês sabem que, a gente acabou de falar, que aumento da pressão coloidosmótica é indicativo de que eu vou diminuir a filtração, porque ela quer manter estável essa pressão coloidosmótica. Então, vamos parar de perder líquido, tá? Então, tem esse detalhe aqui nessa resistência arteriolar eferente. Inicialmente, promove um aumento da filtração, porém, se for muito exacerbada e prolongada, automaticamente a gente vai ter o efeito rebote, fazendo com que eu tenha diminuição da filtração pelo aumento da pressão coloidosmótica. E aí aqui a gente tem, né, o Guyton traz essa figurinha em relação ao fluxo sanguíneo, e aqui a gente, deixa eu voltar só aqui, né, a gente determinou aqui esses determinantes da filtração glomerular. Então vamos seguir um pouquinho mais e falar agora sobre esse fluxo sanguíneo. A gente está falando o tempo inteiro que a filtração nesses capilares glomerulares, ela depende especificamente também do fluxo, porque todas as vezes que vocês notarem aqui, ó, quando a gente fala de aumento e diminuição da pressão, a gente está falando, na verdade, de aumento e fluxo sanguíneo. Quando eu falo de resistência aqui na arteríola, mais uma vez eu estou me direcionando, né, ao efeito dessa resistência, que é a diminuição do fluxo sanguíneo. E mais uma vez aqui, quando eu falo de resistência eferente, eu estou lidando com alteração do fluxo sanguíneo. E se esse fluxo sanguíneo no nosso, né, sistema renal, ele é tão importante, obviamente, alguém vai ter que regular esse fluxo sanguíneo, não só dos outros sistemas cardiovascular e nervoso e hormonal, como também os próprios rins aí se autorregulando ou autorregulando o seu próprio fluxo sanguíneo. E aí a gente vai ter lá, fluxo sanguíneo renal. E aí o Guyton traz essa figurinha aqui, tá? E ele fala o quê, ó? Grande fração de oxigênio vai ser consumido pelos rins, dependente, diretamente regulado com a intensidade de reabsorção de sódio. Ok, então, né, eu tenho um fluxo aumentado lá no nosso sistema renal, né, cerca aí de, se eu não estou enganada num númerozinho aí, um para mais, né, daquele 2 para mais ou 2 para menos, cerca de 22% do nosso débito cardíaco vai ser direcionado lá ao fluxo sanguíneo no sistema renal. Do tamanho de uma mão, né? E aí, por que tanto esse fluxo sanguíneo vai fazer lá? Porque tanto do nosso sangue precisa passar pelos nossos rins, né? Durante um dia, uma pessoa normal, aí cerca de 4,5, 5 litros de sangue, vai ter uma filtração. Eu disse filtração, lembre-se que ainda temos o processo de reabsorção. São filtrados 180 litros de sangue, né, litros, né, do sangue lá, por dia, 180. Imagina se a gente perdesse tudo isso, né? Não sei quanto tempo a gente conseguiria viver, né? Faz aí os cálculos, quem gosta aí desses cálculos, né? Se a gente perdesse aí 180 litros por dia. E aí, desses 180 litros, obviamente, o que é excretado no final é cerca de 1,8 litro, né? Então, por isso que beber 2 litros de água, mas tem a ver com também o nosso peso corporal, né? E também a gente perde líquido também através da temperatura, se a gente está num local muito quente, através do processo da respiração também a gente perde aí uma quantidade de líquido. Então, por isso que eles botam essa média de 2 litros por dia, pensando naquilo, né? O que entra e o que vai sair no final do nosso dia, no acumulado ao longo do dia. E, tá, esse fluxo sanguíneo, obviamente, tá? A maioria do nosso fluxo sanguíneo no nosso organismo, ele é baseado em quê? Levar nutrientes e oxigênio para o metabolismo que está acontecendo naqueles tecidos. Só que no rim tem uma coisa diferente. Esse oxigênio, tá, que vai ser consumido lá pelos nossos rins,
ele vai estar relacionado também com uma reabsorção de sódio, tá? Então, esse oxigênio, ele não chega lá só para nutrir células e para participar ali como fonte energética do tecido. Ele também está relacionado com a reabsorção final do nosso sódio. Ou seja, se eu tenho um fluxo sanguíneo renal ali e a filtração glomerular reduzidos, vamos pensar num paciente que está com hipotensão, com hemorragia, menos sódio também será filtrado. Menos sódio será filtrado, também eu tenho uma diminuição da reabsorção de sódio, eu tenho um menor gasto energético, tá? Então, aqui, ó, o consumo de oxigênio relacionado aqui com a reabsorção de sódio. Então, quanto maior a reabsorção de sódio, maior vai ser também o consumo de oxigênio. E aí, os determinantes, eu falei para vocês, né, que precisam aí de reguladores desse fluxo sanguíneo renal, porque essa taxa de filtração glomerular, ela não pode ficar oscilando durante o dia, ela precisa ser estável para manter, né, a garantia de que todo aquele 180 litros de sangue vai passar ao longo do dia, e aí o rim vai ficar ali, né, refinando, opa, tem muito sódio, opa, entrou mais água, para poder fazer a correta administração do que será reabsorvido e secretado para finalmente ser excretado na nossa urina. Então, a nossa resistência vascular, tá, renal, basicamente ela está ligada em 3 artérias aqui, tá? Arteríolas interlobulares, são aquelas primeiras lá que estão entre os lóbulos. As arteríolas aferentes, que a gente viu que tem uma relação ali, ó, íntima com a filtração glomerular, bem como a arteríola eferente, tá? E a resistência vascular renal vai ser aqui, né, através dessa fórmula aqui nós temos a pressão na artéria renal, que é aquela primeira lá, menos a artéria na pressão na veia cava, dividido por essa resistência vascular renal total. E aí, né, o controle fisiológico aqui da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo, ainda falando deles, nós temos aqui o nosso amigo, que conversamos semana passada, sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático atuando faz o quê? Vasoconstricção. Vasoconstricção faz o quê? Diminui lá o nosso fluxo sanguíneo, tá? Só que o que acontece lá no sistema renal, tá? Essa ativação para o sistema nervoso simpático atuar de forma, tá, importante no fluxo sanguíneo renal, vai ser mais em condições patológicas, como eu falei para vocês anteriormente. Por quê? Né? Essa ativação aqui do simpático, né, parece estar relacionada aqui, ó, a distúrbios graves agudos, como isquemia cerebral ou hemorragia grave, onde eu precise aí de uma vasoconstricção da periferia para garantir a sobrevivência dos nossos órgãos nobres, né? Pulmão, coração e o nosso sistema nervoso. Então, esse simpático, apesar dele atuar fazendo vasoconstricção, ele parece não ser tão atuante no fluxo sanguíneo renal, de forma ali, tá? Fisiológica. De forma fisiológica não, de forma em condições normais ali do dia a dia. Só em condições de distúrbios graves, realmente aqui vai ter uma atuação desse simpático lá nas nossas arteríolas aqui, desde a artéria renal, né, artérias lobulares, aferente, eferente, e aí também a nossa veia renal. Outra situação, né, que altera ali fluxo sanguíneo no nosso corpo, e aí a gente vai ver como é que atua aqui no nosso rim, né, são os hormônios lá e as substâncias que são produzidas no próprio lá vaso, que vão fazer vasoconstricção e vasodilatação. A gente conversou na aula passada que as substâncias, né, norepinefrina, epinefrina, elas são responsáveis ali por promover o quê? Uma vasoconstricção, né, luta ou fuga, que é quando elas são lá liberadas. E aí, se eu tenho uma vasoconstricção, eu tenho automaticamente uma redução do fluxo sanguíneo. Se eu tenho redução do fluxo sanguíneo, eu tenho também diminuição da filtração glomerular. A endotelina, né, que é produzida lá nos nossos vasos sanguíneos, né, o que ela vai promover também, né? Vasoconstricção, ela está relacionada às vezes com algum ferimento no vaso, e aí promove vasoconstricção para não ter hemorragia, e aí
essa vasoconstricção no nosso sistema renal, né, endotelina lá no sistema renal, também está associada com diminuição do fluxo sanguíneo, por causa da vasoconstricção, e automaticamente também a diminuição da filtração glomerular. E aí a gente tem a nossa amiga, que vocês adoram, daquele sistema lá, daquela tríade, né, renina, angiotensina, aldosterona, e a gente sabe que todas as vezes que a gente relacionar a produção de angiotensina, a gente vai estar relacionando com necessidade de aumento da pressão arterial. Ela não é vilã na história, né? Em algumas situações a gente precisa que a nossa pressão arterial ela aumente, né? Em caso, por exemplo, de patológico lá de uma hemorragia, uma perda de sangue. Então a gente tem essa produção da angiotensina e a angiotensina vai fazer com que eu tenha, né, ali, que eu faça um aumento da minha pressão arterial. Só que essa angiotensina, né, ela tem uns efeitos rebotes, a produção dela, né, da angiotensina, ela meio que ela vai manter essa filtração glomerular meio que estável, tá? Em situações que eu tenha a necessidade de manutenção da pressão arterial, vamos lá pensar, né? Preciso manter ou aumentar a minha pressão arterial. O que volume vai me dizer isso? Eu tenho que manter volume no meu corpo para manter pressão arterial mais elevada, correto? Lembram disso? Débito cardíaco, aumento do volume, aumento da pressão arterial. Então, a angiotensina ela vai trabalhar como? Se eu preciso manter volume, obviamente, a angiotensina vai fazer, né, com que eu tenha diminuição da filtração glomerular. Óxido nítrico, aqui, né, produzido lá no nosso endotélio, ele trabalha com vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da filtração, bem como aqui as prostaglandinas, né? Eu tenho aumento da vasodilatação, eu tenho vasodilatação produzida ali, né, por questões inflamatórias, até para chegar mais líquido na região e mais células que vão trabalhar na defesa do nosso corpo, e aí, automaticamente, eu também tenho um aumento do fluxo sanguíneo, que vai acabar culminando no aumento da filtração glomerular. O Guyton até traz, né, o cuidado que vocês têm que ter aí na prescrição de anti-inflamatórios que vão inibir a produção aqui de forma acentuada das prostaglandinas, que pode trabalhar fazendo uma diminuição, um impedimento dessa vasodilatação e aí reduzindo também a filtração glomerular, o que pode ser um perigo para os nossos pacientes. Aí eu falei para vocês daquela autorregulação da filtração glomerular, né? Apesar de ter toda essa galera aqui, né? Sistema nervoso lá trabalhando, simpático, todos esses hormônios aqui e as substâncias que são produzidas localmente trabalhando aí para aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo, aumentar ou diminuir a filtração glomerular. Em situações normais, os nossos rins, eles trabalham para manter essa filtração glomerular estável. Ele não quer que fique aumentando e diminuindo, ele quer que mantenha estável. Por isso que ele fica regulando o tempo inteiro, tanto que, né, passa tantas vezes lá o nosso fluxo sanguíneo ao longo do dia para que ele mantenha estável tanto a quantidade de volume quanto de substâncias e eletrólitos que passarão lá para os nossos rins e serão eliminadas, reabsorvidas ou ali, né, secretadas para finalmente serem eliminadas. E aqui a gente tem, né, a saída de urina, a pressão média, que é arterial, nesse caso, né, tá uma pressão baixa e vai aumentando aqui até 200 milímetros de Hg, uma pressão arterial média. E vamos olhar aqui, ó, com esse aumento da pressão arterial média, o que vai acontecer aqui com a nossa filtração, né, ó? O fluxo sanguíneo vai aumentando a pressão arterial, esse fluxo sanguíneo aumenta aqui, né? E a taxa de filtração aqui, ela vai se elevando. Mas percebam que, ó, a gente tem uma subida íngreme aqui, e mesmo com um aumento aqui dessa pressão arterial, o que acontece aqui? Quase que, né, meio que se estabiliza essa taxa de filtração, né? Opa, Luciana, você acabou de dizer que a pressão arterial, né, aumentada vai fazer com que aumente essa taxa de filtração. Só que os nossos rins, eles têm a possibilidade, né, a capacidade de manutenção dessa taxa de filtração através aqui, né, desses mecanismos de feedbacks intrínsecos dos rins. Ó, aqui, ó, daqui, ó. A gente tem aqui, ó, 100 milímetros de Hg, ó, mantendo aqui estável, apesar desse aumento exacerbado, quase que mantém estável tanto o fluxo sanguíneo
quanto a taxa de filtração glomerular. E é sobre esses mecanismos intrínsecos que a gente vai conversar agora, tá? E aí, vamos lá. Primeiro mecanismo intrínseco de regulação de fluxo sanguíneo e taxa de filtração glomerular dos nossos rins acontece aqui através do feedback do próprio tubo glomerular e, né, acontece a autorregulação dessa taxa de filtração. A gente tem aqui, tá, ó, a passagem que a gente já conversou do fluxo sanguíneo na artéria aferente, vai ser filtrado esse fluxo sanguíneo e ele vai ser, né, vai sair aqui pela nossa arteríola eferente. O que acontece aqui, né? A capacidade que os nossos rins, eles têm de fazer o quê? Esses rins, tá? Essas células aqui glomerulares, elas têm, como todo vaso sanguíneo, ela vai ter essa capacidade de vasoconstricção e vasodilatação. Os nossos rins, eles conseguem fazer com que eu tenha uma, né, redução da resistência desse fluxo sanguíneo, ou seja, mais fluxo sanguíneo vai chegar aqui, vai elevar a pressão hidrostática glomerular e vai ajudar a retornar essa pressão, essa filtração ali ao normal, né? Então, assim, embora eu tenha um aumento da pressão lá arterial, né, uma diminuição da pressão arterial, essa resistência do próprio vaso, ela vai se autorregular. Vocês lembram lá que, né, o próprio aumento do fluxo sanguíneo, a diminuição do fluxo sanguíneo, né, vai fazer com que eu tenha um aumento ou uma diminuição ali da pressão no próprio vaso sanguíneo. E esse próprio vaso sanguíneo, através das células musculares presentes lá, ele tem essa capacidade de se autorregular dependendo do fluxo sanguíneo para manter esse fluxo sanguíneo, também a passagem desse fluxo sanguíneo estável. Além disso, tá? A quantidade aqui, o volume sanguíneo que passa aqui nesses capilares, ele é medido aqui por as nossas células aqui, da mácula densa, tá? Deixa eu ver se aqui, já viram que tá quase terminando, né? Ó, a quantidade do fluxo sanguíneo que vai passar aqui, essas células aqui da mácula densa, ó, vamos situar aqui. Essa imagem aqui é um corte, tá? Medial. A gente vai ter aqui, ó, vaso sanguíneo, né? A arteríola eferente, capilares glomerulares, arteríola aferente. E aqui é o nosso, né? O nosso túbulo lá. Lembram que o néfron continua aqui, daí tem os túbulos lá, retorcido, proximal, distal, e daí passa um túbulo, tá? Uma partezinha aqui, ó, do túbulo distal passa entre essas estruturas aqui e está presente aqui essa mácula densa. Essa mácula densa, ela consegue identificar quantidade de sódio, né, que está passando, na verdade, cloreto de sódio que está passando ali pelo vaso sanguíneo. Então, ela consegue identificar, opa, passou aqui, né, e foi filtrado, está passando aqui uma quantidade com cloreto de sódio muito abaixo. Opa, está acontecendo alguma coisa errada aí. Ou então, né, ela passa por aqui, por a região, uma quantidade de cloreto de sódio muito baixa ou muito alta. Então, quer dizer que tem algum problema, porque ela sabe que tem que passar determinada quantidade. Se aumenta ou diminui, tem alguma coisa errada, né? E aí, ela vai automaticamente pensar em quê? Na filtração, porque a filtração que é o primeiro componente responsável pela quantidade que vai cair no lúmen do néfron. Então, se está passando uma quantidade alta, né, uma quantidade baixa de cloreto de sódio aqui, o que ela vai fazer? Opa, vamos liberar a substância aqui para reduzir essa resistência do vaso, para aumentar o fluxo, aumentar a filtração e aí ajustar a quantidade de cloreto de sódio que estava passando por aqui. Tudo bem? Porque se chega mais, diminui a resistência, aumenta o fluxo, mais será filtrado. Se está filtrando mais substância volta a passar lá no lúmen do nosso néfron. E aí, outra questão também, né, que vai fazer com que tenha aqui, nós temos aqui, se está passando pouco sódio, vai ter também a produção da liberação da renina. Lembram lá da renina, né? Através dessas células aqui justaglomerulares. A renina, a enzima que vai converter, né,
angiotensinogênio é angiotensina 1, angiotensina 2, e toda vez que ela é produzida é para que eu tenha, né, um aumento da minha pressão arterial. E eu tenha também aí nessa liberação da renina para que aconteça aqui o que vai precisar acontecer? Vai precisar acontecer o inverso. Aqui eu vou precisar fazer uma vasoconstricção para diminuir fluxo sanguíneo e diminuir também filtração. Então, essa ativação aqui das células justaglomerulares na minha arteríola aferente, tá? Para que eu diminua aí a quantidade de líquido que está sendo filtrado. Nossa amiga renina angiotensina aldosterona, né? Pressão arterial caiu, pressão hidrostática também vai cair. Diminui filtração glomerular, porque eu tenho diminuição do fluxo sanguíneo. Vai passar menos cloreto de sódio na mácula densa. O que a mácula densa faz? Opa! Vamos lá fazer o quê? Vamos fazer com que essa resistência aqui na arteríola aferente, ela diminui e aqui eu aumente, né? Na arteríola eferente, porque eu preciso que o quê? Quando eu diminuo aqui, eu aumento a taxa de filtração glomerular, fazendo com que eu diminua aqui essa filtração. Então, é isso que basicamente o mecanismo ali vai fazer, tá? E aí eu tenho um aumento da reabsorção de NaCl, todas as vezes que eu tenho aumento da reabsorção de sódio, o que o meu corpo faz também junto? Aumenta também, né, a reabsorção de líquido ou diminui a quantidade de líquido que será realizado lá na diurese, tá? Autorregulação miogênica, que eu acabei de falar, adiantei ali, né? Que é essa capacidade própria dos vasos sanguíneos de resistirem ao estiramento, né? Então, se eu tenho um aumento da pressão arterial, o que os que levariam a vasodilatação, o que os vasos respondem? Com uma contração, fazendo com que eu tenha ali um controle do fluxo renal, tá? Então, basicamente, os nossos rins aqui, eles trabalham com uma regulação da sua pressão, né, da sua taxa de filtração e do seu fluxo sanguíneo nas artérias aferente e eferente, através dos dois mecanismos ali, de um que vai ser identificado pela mácula densa, do conteúdo, da quantidade de cloreto de sódio, e aí ela vai fazer com que eu tenha um aumento da reabsorção e também uma diminuição da diurese, e em contrapartida também esse mecanismo de autorregulação miogênica dos próprios vasos sanguíneos, tá? Então isso era o que eu tinha para conversar com vocês na aula de hoje. E tem lá a nossa listinha de exercício do nosso roteiro, que eu gostaria que vocês, depois de assistirem essa aula, tentassem ir lá responder. Lembrem-se que essa aula é basicamente de filtração, mecanismos de regulação do fluxo sanguíneo e da filtração. E semana que vem estaremos conversando sobre a reabsorção e a secreção, que são os dois últimos mecanismos, também os dois últimos processos que acontecem nos nossos rins, que estão ligados lá com esse equilíbrio, né, do nosso corpo relacionado à pressão arterial, manutenção do fluxo sanguíneo do nosso organismo, tá bom?